Olá, quinta-feira, 18 de junho. O Unesp Notícias discute hoje uma questão estética, mas com repercussões bem mais profundas: o cabelo afro. Quem conversa com a gente é a militante do feminismo negro, Aline Ramos. Você vai ver que cada vez mais as mulheres assumem o cabelo natural por uma questão de identidade. Saúde. Primeiros casos de leishmaniose deste ano deixam poder público e população em alerta. Prevenção em cachorros e limpeza dos terrenos são fundamentais. Você viu aqui no Unesp Notícias que foram confirmados no início deste mês os 2 primeiros casos de leishmaniose do ano em Bauru. Um provável contágio na pousada da Esperança 2 de uma criança e o de um rapaz, morador do Jardim Vitória. Os casos colocam o poder público e a população em alerta. A limpeza dos terrenos para evitar a proliferação do mosquito palha transmissor da doença é fundamental. Já os cachorros, que são hospedeiros do parasita, que provoca a leishmaniose. Por isso, quem tem um animal deve redobrar os cuidados. A Melissa, essa cachorrinha de 1 ano e meio, já tomou as 3 doses da vacina contra a leishmaniose e vai receber reforço anual. O cuidado foi tomado pela dona, que buscou informações sobre como prevenir a doença. Eu fui pesquisar na internet, conversei com a veterinária dela também, e eu fiquei sabendo que existe uma vacina que ela não é 100% eficaz, mas já ajuda bastante na prevenção. É cara, uma vacina cara, não é uma vacina barata. Mas é igual eu falei para você, às vezes acaba compensando você pagar um pouquinho mais antes do que assumir com tratamento depois. Até para o sofrimento do animal também não é legal. O natalino também sabe da importância de evitar a doença nos animais de estimação e já garantiu a proteção do Snoopy. É uma doença muito grave que pode ser transmissível para a gente também e tal. E os cachorros sofrem muito, né? Quando isso, a maioria tem que ser sacrificada. Com essa vacina veio a evitar que ele pudesse sofrer alguma coisa a mais, né, nesse tipo de doença da leishmaniose. A vacinação permite que o organismo do cão tenha uma resposta satisfatória ao entrar em contato com o parasita causador da leishmaniose, mas o ideal é combinar outras medidas preventivas. Uma forma de prevenir a picada do mosquito, né? Hoje nós temos coleiras repelentes, a principal forma é a vacina, mas ainda assim tem que associar com a coleira repelente. Tem produtos spot-on também, que aplicam no dorso e tem duração mensal. Quando um caso de leishmaniose em humano é detectado na cidade, o Centro de Controle de Zoonoses de Bauru realiza uma ação de controle, buscando cães que possam estar contaminados. A gente recebe essa lista, essa notificação da pessoa que tem, né, a leishmaniose, foi tratada geralmente em algum hospital em Bauru, e aí a gente faz a busca de coleta de sangue desses animais do entorno. A gente traz para o laboratório e faz os exames que a gente precisa fazer, né, que é o teste rápido e o ELISA, né, é um classificatório e outro confirmatório. Mas não é só com os animais que o cuidado é necessário. O mosquito palha, transmissor da doença, se desenvolve em ambientes com acúmulo de material orgânico e umidade. Por isso, terrenos e quintais sujos apresentam riscos à população. A gente depende de denúncia, né? Nós vamos até lá para fazer a vistoria. Em alguns casos a gente constata realmente falta de higiene, pessoas têm animais e não recolhem as fezes, não limpam, terreno com pé de fruta que não é rastelado, cai fruta, apodrece, folha, é complicado. Tudo é criador de vetor, né? O mosquito palha tem cerca de 3 milímetros e hábito noturno. Para evitar a proliferação desse vetor, a recomendação é manter quintais e terrenos sempre limpos, sem material orgânico como folhas, frutos, fezes de animais ou entulhos que favoreçam a umidade do solo. O inseto transmite a doença do cão para o humano. Há cães que apresentam as formas clássicas da doença, que é emagrecimento progressivo, aumento dos linfonodos, dos gânglios linfáticos, lesões de pele, descamação, crescimento exagerado das unhas, lesão em ponta de orelha, algumas lesões oculares. Então, há uma gama de sinais clínicos que o animal pode apresentar, mas tem aquela parcela de animal assintomático. Então, os animais podem não ter nenhum sintoma, não apresentar nenhum sinal e serem portadores da doença. Já nos humanos, a doença pode apresentar sintomas como febre, palidez, fraqueza, aumento das vísceras, principalmente baço e fígado, e úlceras na pele e nas mucosas.
A leishmaniose tem tratamento gratuito para os humanos, mas, para os cães, a única forma de evitar a doença é tomando as medidas de prevenção. Denúncias sobre quintais ou terrenos sujos podem ser feitas pelo telefone 3103 8050. É bom mesmo limpar os terrenos, porque a previsão é de que venha chuva por aí. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Agora à tarde chove em vários pontos do estado. A frente fria que deixa o tempo instável deve se manter até esta sexta-feira. Para o fim de semana, a previsão é de que o tempo volte a ficar firme. Bauru pode ter uma pancada de chuva hoje no fim do dia. Essa tendência se mantém nesta sexta. Agora a umidade do ar é de 59%. Temos ventos de brisa a 6 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 17 e 29 graus. Amanhã a mínima prevista é de 14 e a máxima não deve passar dos 20 graus. E por causa da queda nas temperaturas, as doações de sangue costumam cair. Por isso, o Hemonúcleo de Bauru promove uma campanha para incentivar novos doadores. As informações com o repórter Felipe Mateus. Durante o inverno, as doações de sangue podem cair cerca de 30%. E para manter os estoques normalizados, o Hemonúcleo precisa de doações. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a Thelma Frigo, ela é enfermeira do Hemonúcleo. Thelma, por que é essa queda no número de doadores agora nos meses mais frios do ano? Esse período de mês de junho e julho acontece uma queda nos estoques devido ao período de frio mesmo, devido ao período de férias que as pessoas viajam e também tem os resfriados que aumentam nesse período. E também temos as vacinas de gripe ou de outras doenças que acaba dando uma inaptidão para os doadores. Existem tipos sanguíneos que ficam mais em falta aqui no Hemonúcleo? Sim, nós temos os tipos negativos, que está com estoque mais baixo, mas todos os tipos de sangue são importantes. Que os tipos O negativo, A negativo, B negativo, só 8% da população que tem. Então, por isso, a gente intensifica mais as campanhas nos negativos. Quem pode ser doador de sangue? Então, a pessoa, para ser doadora, ela tem que estar bem de saúde, tem que ter acima de 50 quilos, tem que ter a idade entre 16 e 69 anos, sendo que de 16 a 18 anos precisa de um termo assinado pelo responsável. Tá certo, Thelma, obrigado pelas informações. E você que quiser ser doador de sangue, pode vir aqui para o Hemonúcleo, que fica na rua Monsenhor Claro, 888, ao lado do Hospital de Base. O horário de atendimento é das 7 da manhã às 11h30 e das 13 horas até às 4 da tarde. Felipe Mateus para o Unesp Notícias. Depois do intervalo, nós vamos falar de cabelo afro. Você vai ver que as mulheres estão deixando de alisar os fios e assumindo os cachos para valorizar a identidade negra. É daqui a pouco, voltamos já já. Cada vez mais mulheres de cabelo afro estão assumindo a forma natural dos fios. Não é só uma questão de estilo. A decisão passa também pelo desejo de afirmar a identidade negra e combater o preconceito. Meus irmãos... Há cerca de 2 anos, Júlia tomou uma decisão: assumir a forma natural do cabelo dela. A estudante fazia alisamentos químicos desde os 13 anos e estava acostumada a pensar que essa era a melhor forma de cuidar dos fios. Mas a maioridade fez com que ela começasse a ver o cabelo crespo com outros olhos. Aos 18 anos eu comecei a perceber que eu não queria mais aquilo, eu queria uma coisa que fosse minha, assim, eu queria que meu cabelo fosse meu. Eu comecei a entrar em contato com o movimento negro, com meninas que tinham deixado de alisar o cabelo, comecei a ver que aquilo era bonito, eu não achava mais feio, eu queria muito ter, mas aí eu finalmente tomei coragem, que eu falei, eu não aguento mais, meu cabelo liso não é mais essa, eu não sou mais essa pessoa, eu não vou aguentar mais ser essa pessoa, aí eu cortei. Hoje, o cabelo alisado deu lugar aos cachos naturais. Para complementar o processo de transição, Júlia optou pelas tranças, que permitem uma série de estilos diferentes. Quem vê, pensa que a mudança foi apenas estética, mas enfrentar o preconceito e assumir o próprio estilo trouxeram mudanças mais profundas que a aparência. Sempre fui uma pessoa muito simpática, gostava de ter muitos amigos, então eu aceitava muitas brincadeiras em relação ao cabelo mesmo, racista, de falar que cabelo crespo era ruim, cabelo cacheado não era bonito. E aí quando eu comecei a entrar em contato com o movimento social, com o movimento negro, eu vi que aquilo era
uma pontinha de uma coisa muito maior, era muito problemático. E como me incomodava, eu não tinha mais que aceitar. Então influenciou na minha personalidade, depois que eu cortei o cabelo, para eu não aceitar mais esse tipo de coisa. Atitudes como a de Júlia são cada vez mais comuns. Na busca por uma nova imagem, elas acabam redescobrindo a personalidade e fortalecendo a própria identidade. Porém, o processo não é fácil. Além de ir em contra o estereótipo de que o cabelo crespo é feio, muitos profissionais não sabem como cuidar dos cachos. É o que conta a Sara. A cabeleireira explica que nos últimos anos, muitas clientes procuram o salão onde ela trabalha, cansadas de só encontrar o alisamento como alternativa para os cabelos. Depende muito de cada caso, né? Tem muito caso que é familiar, que vem já de um tempo, que é geneticamente mesmo. Às vezes a mãe já tem um processo mesmo de alisamento, a família não aceita. Tem gente, às vezes, até mesmo pelo trabalho, o preconceito mesmo, que tem essa dificuldade de adaptar mesmo. E agora que as clientes que estão aderindo mais, um pouco mais o cabelo cacheado, né? E vindo até o salão, porque era uma coisa que não tinha muito, né? Graziella estava ansiosa para completar o processo de transição, que durou cerca de 1 ano. Ao longo desse período, a dificuldade não foi apenas a de administrar o cabelo metade alisado, metade natural. Foi também a de não se importar com os comentários das outras pessoas. Primeiro veio a minha aceitação, né? Aí depois, com as pessoas muito estranhas, falaram, mas você vai cortar. Falei, não, mas aí como eu decidi, né, então pra mim tá tudo ok. Lívia também assumiu o cabelo como parte da identidade. O processo deve terminar no fim deste ano. Apesar de ainda exibir sinais do estilo antigo, ela conta que a nova Lívia é bem diferente da garota que alisava os cabelos para se sentir parte do grupo. Na universidade você tem muito mais liberdade para você ser quem você é, para você usar o que você gosta, sem medo de alguém te julgar ou de zoar ou qualquer outra coisa. Então, acho que isso me instigou de várias maneiras, não só em personalidade, como também em assumir que como eu vou ser, como eu vou me vestir, como eu vou me comportar. E o cabelo fazia parte disso. Então, antes eu me mascarava, alisando o cabelo, tentando ser igual a todo mundo. E aí eu falei, não preciso disso. E para quem ainda pensa que o cabelo delas é ruim, elas têm a resposta pronta na cabeça. Todo cabelo é lindo. É isso, é você sentir o seu cabelo. Não, eu gosto do meu cabelo do jeito que ele é. E se você gosta do seu cabelo do jeito que é, não tem motivos para você querer mudar por causa dos outros. Eu não tenho vontade nenhuma de voltar a alisar, na realidade. Tenho vontade de deixar ele cacheadão mesmo, tenho vontade de fazer muita coisa, né? De deixar ele o mais armado possível, de deixar ele grande mesmo, natural, sem ter que fazer mais nada. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o combate ao preconceito e a afirmação da identidade negra. Vamos conversar com a militante do movimento Feminismo Negro, Aline Ramos. Daqui a pouco, voltamos já. A gente volta a falar sobre a afirmação da identidade negra. Nós conversamos com a jornalista Aline Ramos, que milita na causa feminista negra. Ela é autora do blog Que Nega é Essa? Para a Aline, as garotas com os fios afros são levadas a alisar o cabelo por uma imposição cultural. As meninas negras, quando chegam na adolescência, encaram uma forte imposição sobre a beleza dela. E essa imposição ela vem de um padrão que é exposto mediaticamente, que é sobre a mulher branca com cabelo liso. Então, esse padrão ele se torna muito forte. Então, nos salões de beleza, é muito comum se aconselhar que essas meninas alisem o cabelo. Então, muitas vezes, nem é um desejo que surge delas, mas que sempre tem uma tia, uma vizinha para aconselhar a alisar o cabelo. E isso não começa nem na adolescência. Já algumas meninas mais novas já pedem para alisar o cabelo e aí tem esse problema porque tiram sarro dela na escola porque o cabelo dela não é o liso. Então ela busca isso, que essa busca pelo embranquecimento, por alisar o cabelo, está dentro de fugir dessa não aceitação do cabelo natural dela. Não é que o cabelo afro está na moda,
porque não é um acessório que você pode comprar, que um estilista pode ditar agora, você pode usar seu cabelo natural. O ponto é que as mulheres cada vez mais estão aceitando seu cabelo, deixando natural, é justamente porque reconheceram que podem ser bonitas com o seu próprio cabelo. Só que isso é um processo de luta, não é algo apenas estético. Quando uma mulher negra assume seu cabelo natural, ela muda totalmente a sua vida, justamente porque ela vai estar mais passível a sofrer racismo, não tem um aparato do mercado de cosméticos preparado para isso, então ela sente uma dificuldade em relação a isso. Enfim, é muito mais um movimento político do que só estético. Então, está na moda, mas está na moda justamente se reconhecer de acordo com a sua raça, e nisso o cabelo entra junto. As mulheres negras, elas têm algumas especificidades dentro das suas lutas de aceitação na sociedade, porque ela não lida só com a diferença em relação ao machismo, ela não tem essa diferença só em relação ao homem, ela também tem a diferença em relação à cor da pele. Então, a mulher negra ela tem que lutar contra o machismo e contra o racismo na sociedade. E aí, voltando no ponto do cabelo, muitas mulheres negras já passaram pela situação de o empregador, o chefe, falar que ela deveria alisar o cabelo. Então, aí não é nem só o ponto de a mulher ter que passar pela situação de alguém impor que ela tenha que mudar algo na estética dela, justamente algo na estética negra dela. Então, isso se torna muito mais complexo. Os desafios da mulher negra, eles estão associados à posição que ela está na sociedade. Justamente porque, se formos comparar com a mulher branca, ela recebe menos. Ou seja, se a gente pegar nessa escala social entre um homem branco e uma mulher negra, a mulher negra ela recebe 40% menos de salário que um homem branco na mesma posição. Então isso já demonstra uma diferença muito grande. E aí, em outros aspectos sociais, a mulher negra ela é a maior vítima da violência doméstica, ela é que tem a maior chance de ser assassinada, principalmente quando ela é jovem. Fora isso, ela não tem o acesso à saúde pública como todas as mulheres, então a luta se dá em todas as frentes sociais, porque os direitos da mulher negra são negados, não só por ela ser uma mulher, mas por ser negra também. Eu acredito que a representação das mulheres negras na mídia mudou muito, mas em questão de pequenos passos. Até então a gente não tinha muitas mulheres negras na mídia representadas de uma maneira que existisse uma identificação. Hoje a gente já pode encontrar alguns casos, só que ainda não é o suficiente, a gente tem algumas lacunas. Então nós temos cada vez mais personagens de mulheres negras nas novelas que não são apenas empregadas domésticas, ou quando entra em novelas relacionado à escravidão, que aí só aí a gente tem um grande elenco envolvendo negros, mas a gente também tem jornalistas negras cada vez mais tomando espaço dentro da mídia. Isso é muito importante, porque até então a gente tinha algumas barreiras dentro da mídia justamente pela própria questão do cabelo. O cabelo cacheado ele não fica bem na câmera, justamente porque é muita informação, então tem que alisar o cabelo. Então cada vez mais a gente vê essa aceitação, só que precisa mudar muito ainda. E não só a representação da mulher negra, da mulher como um todo dentro da mídia, né? Porque aí se a gente for analisar as campanhas publicitárias, como as mulheres são colocadas ainda de uma maneira muito machista e muito sexualizada. É interessante porque as mulheres negras elas se apropriaram da internet justamente porque é um meio que não tem muitos custos para você poder criar um canal de divulgação. Então a internet ela se tornou muito importante. Nesse processo da própria aceitação do cabelo, então nós temos muitos blogs, canais no YouTube,
páginas no Facebook que falam sobre essa estética negra e auxiliam muitas mulheres. Então eu vejo isso como muito importante porque no próprio blog que eu mantenho, muitas mulheres me procuram, seja para pedir alguma ajuda em relação à estética, mas em questão de dúvidas relacionadas a racismo, machismo, pedem um apoio. Então a internet ela tem se tornado um meio de criar uma rede de não só articulação política, mas de apoio entre essas mulheres. É onde elas se encontraram e ali elas fizeram amizade e perceberam que o que elas sofriam não era um aspecto individual, era algo coletivo. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!